E aí pessoal, beleza? Rodrigo Gomes aqui, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje eu quero trazer você mais perto do WordPress, mais perto da sua verdadeira essência, entendendo como que o WordPress realmente funciona, entendendo um pouco mais do core da aplicação do WordPress. E para que você vai utilizar isso? Se você for desenvolvedor, trabalha com sites, utiliza o WordPress como CMS e quer sair da base ali, quer sair do raso e evoluir mais no seu processo de desenvolvimento, fazendo temas, fazendo plugins, estendendo as funcionalidades do WordPress, esse vídeo é essencial para você. E nós vamos falar hoje de uma forma bem simples como que o WordPress inicia as suas consultas e você vai conseguir enxergar no passo a passo aqui que não é nenhum bicho de 7 cabeças e entender como que o WordPress funciona realmente por trás do seu core pode te dar uma grande vantagem aí na hora de fazer as suas próximas criações. E então, sem enrolação, vamos direto pôr a mão na massa aqui e entender como que isso funciona e como que você vai começar a se aproximar um pouco mais do core do WordPress. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês aqui como que está o meu ambiente, o que eu estou utilizando e é um processo bem simples, não tem muito segredo. O WordPress está instalado no meu computador aqui com o LocalWP mesmo, muita gente já deve conhecer esse software que faz a instalação do WordPress no seu computador e caso não conheça, eu tenho também no canal um vídeo que fala como fazer toda a instalação, configuração e como utilizar ele passo a passo. Mas vamos lá. Primeira parte, eu estou com o WordPress instalado na versão 6.4.3, que é a versão atual aqui que a gente está utilizando durante a gravação desse vídeo, e eu também tenho um plugin que vai ajudar a gente nesse processo de identificar as consultas do WordPress, que é o Query Monitor. Como o próprio nome diz, é um plugin que faz o monitoramento das consultas do WordPress. Esse plugin é bem legal quando você trabalha com desenvolvimento de sites para o WordPress e principalmente quando você está começando a desenvolver os seus temas, começando a desenvolver os seus plugins também, estendendo as funcionalidades do WordPress, porque ele vai mostrar todas as consultas que são realizadas exatamente naquele ponto que a gente está da aplicação. Por exemplo, eu estou aqui na página administrativa, eu vou ir para a página inicial do WordPress aqui. E na página inicial a gente já consegue ver que a gente tem algumas condicionais atendendo, is front page, is home, is SSL, que a gente está com SSL ativo, e eu também consigo ver as consultas que foram feitas no banco de dados. E também aqui a consulta principal, que a gente vai falar logo dela aqui, a WP Query Get Posts. Então vamos seguir aqui. Só para você também entender outra parte, a gente não vai falar sobre design, a gente não vai falar sobre estética aqui, a ideia é entender como que a aplicação funciona. Então eu coloquei o tema mais simples que eu poderia utilizar, que é um scaffold do WordPress, para que a gente possa ver isso bem passo a passo. Então, beleza, abrindo aqui o editor de código, vamos dar uma olhada aqui na estrutura desse tema e vamos começar falando pelo single.php. Tá? O single.php é o arquivo que a gente já está aberto aqui e ele é um arquivo que vai mostrar exatamente o post que você está naquele momento. E isso a gente pode conferir aqui na própria documentação do WordPress na parte de hierarquia de templates, que são como os templates, os arquivos são carregados dentro do WordPress. Então vamos dar uma olhada bem rápida aqui. Você pode ver que a gente tem a parte de Singular Page, onde nós passamos para Single Post Page, e isso vai nos levar até o arquivo single.php, que é o arquivo que a gente está trabalhando agora. Então, voltando aqui nesse arquivo, eu vou falar com vocês essas principais funções que a gente vai avaliar, que é a Have Post, The Post, e também a gente vai dar uma olhada nessa parte aqui que vai carregar o conteúdo. Então a gente tem Template Parts e Content. Vamos dar uma olhada aqui. No Content a gente tem outras informações da postagem que está sendo carregada, como The ID, Post Class, The Title e assim por diante. Então vamos começar depurando cada uma dessas funções, entendendo onde elas estão e como que o carregamento vai acontecer para que de fato o nosso post seja exibido. Então vamos lá.
Primeiramente, eu já abri uma série de arquivos aqui e depois a gente vai olhar um a um, entender o que está acontecendo, mas o principal, a gente vai ver essas duas funções aqui, HavePost e ThePost. Essas duas funções, elas são muito parecidas e o que vocês vão perceber nelas é que as duas utilizam uma global chamada WP Query. Essa global ela é responsável por trazer a consulta que foi realizada no WordPress. Então, tanto a HavePost como a função ThePost, você vê que é bem similar, praticamente quase a mesma coisa. Ela traz essa global, ela verifica se ela de fato foi definida e ela traz um método que vai trazer para a gente o post ou vai verificar se tem uma postagem para poder ser exibida. Então, o nosso principal foco aqui não é nem tanto nessas funções, é saber que elas estão aqui, que elas existem, que elas vão entregar para a gente um resultado, mas que elas dependem dessa global aqui, que é a WP Query. Então, nesse ponto, eu vou mostrar para vocês agora desde o início do carregamento do WordPress. A gente vai fazer de uma forma bem simples para também não ser muita informação de uma única vez, mas a gente tem que entender o seguinte, o WordPress, quando ele vai carregar, ele tem um arquivo principal aqui, que é o WP Blog Header. E esse arquivo, por sua vez, carrega algumas bibliotecas do WordPress e faz aqui o principal que a gente está buscando, que é o setup da consulta do WordPress, com essa função aqui chamada WP. Eu vou iniciar a depuração para a gente ver passo a passo como isso acontece e vocês vão entender claramente como que essa consulta é realizada e como a gente tem acesso a esse objeto global aí da WP Query. Então, vou atualizar aqui. E durante o carregamento, o WordPress ele vai passar pelo arquivo de configurações, o WP Settings, e vai definir essas globais principais, vamos dizer assim, de consulta, que é a WP TheQuery, que é uma instância dessa classe, e a WP Query, que é uma cópia dessa instância. E a gente também vai ter a definição da global WP. Então vamos ver executando aqui, ele vai registrar essas três e ele vai voltar aqui na nossa função inicial de setup. Eu vou entrar dentro dessa função para vocês verem que a gente vai utilizar dela tanto a WP, WP Query e TheQuery. Então vamos avançando aqui. Ele vai definir essas globais aqui, só que essas globais até o momento não receberam ainda a consulta. Você pode ver que a gente não tem nenhuma consulta aqui na WP Query. E a partir disso, ele vai chamar também a função principal do WordPress, que é a WP Main, e essa função, esse método, ele vai ser responsável por fazer a nossa consulta inicial. Então, eu vou entrar dentro desse método e aqui a gente pode passar algumas etapas para não ir muito passo a passo também, mas o principal é esse daqui, o Parse Request. O que é o Parse Request? O Parse Request ele vai fazer o parse da nossa requisição, então a nossa requisição aqui está trazendo o Hello World, por exemplo. E esse parse ele vai entregar para a gente no nosso objeto principal, deixa eu acessar ele aqui, ele vai entregar as nossas variáveis de consulta, né? Query vars. Então aqui a gente tem a query var name, que é Hello World, que foi feita a partir da nossa requisição, do nosso parse request aqui, Hello World. E apenas com essa variável, o WordPress já vai ser capaz de poder fazer a requisição desse post, utilizando aqui outros métodos que estão disponíveis nessa classe principal, que é o Query Posts, por exemplo. Então vamos avançar aqui, ele vai executar essa função, esse método, ele vai passar por outros métodos aqui, mas eu quero chegar nesse método aqui, ó, Register Globals. Vamos entrar nesse método e dar uma olhada como ele funciona. Novamente, ele vai trazer a nossa global aqui, WP Query, e nesse ponto aqui, o que vai acontecer? Vamos avançar aqui mais um ponto. A nossa global agora, ela já recebeu o nosso post, porque ele já fez lá o Query Posts, né? Ele já conseguiu fazer a requisição do nosso post baseado na nossa consulta, que foi o Hello World. Então, a partir disso, a gente já tem o nosso objeto de postagem aqui completo, com ID, post autor, data, post title, post content e outras informações que a gente pode utilizar para ter requisições das informações do nosso post. E aqui ele vai registrar
essas globais aqui que nós vamos utilizar durante muito tempo em toda a parte de desenvolvimento de temas, em toda a parte de desenvolvimento de plugins. E aqui a gente tem o registro da posts, o registro da post também, e eu vou avançar a execução do código para a gente chegar aqui no nosso arquivo single.php. Olhando novamente, a gente olhou o have posts ali atrás e a gente olhou também o depost, e a partir desse momento você vê que ele já fez o carregamento de toda a sua consulta, e a gente pode verificar que quando nós estamos nessa página aqui, a gente já tem acesso ao nosso post aqui, as informações ao nosso objeto de post, e é com isso que ele consegue utilizar essa função, passar pela query que já foi realizada e trazer as informações da nossa postagem. Você vê que na verdade não é tão complicado assim, não é tão complexo, lógico. Existem linhas e linhas de códigos ali que eu pulei diretamente só para a gente ver as funções mais básicas, mas entender como que é feita essa requisição. Eu vou finalizar essa requisição aqui. Vamos carregar de novo a nossa postagem e mostrar o que acontece se a gente mudar a nossa requisição, se a gente mudar as nossas variáveis de consulta. Aqui a gente começou com uma consulta normal, a gente foi para uma página e a nossa requisição era a URL daquela página. Isso porque nós estamos utilizando URLs amigáveis. Mas e se por acaso eu utilizar uma das variáveis de consulta do WordPress, que é o ID da postagem? Então posso passar aqui, p igual a 1. Se a gente depurar novamente e agora passar essa requisição, vou avançar esses pontos aqui. Vou acessar novamente a função que faz o setup inicial aqui da query do WordPress. E a gente pode ver que nesse momento aqui, quando ele fizer o parse da nossa request, o que a gente tem no parse dessa request? A nossa variável de consulta p igual a 1. Quer dizer que é o ID do post 1, né? A partir dessa variável, novamente, o WordPress vai fazer o query posts, vai receber as informações do objeto do post, então a gente pode avançar aqui, e novamente ele vai registrar isso nas nossas globais. Então, se a gente avançar aqui, novamente você vê que temos novamente acesso às informações do post com ID 1, e a partir daqui a gente pode prosseguir com a execução do nosso código e chegar novamente no nosso single.php. Vamos avançar aqui. Chegar no nosso single.php, a partir disso já feito a reescrita, o WordPress já está trabalhando com a API de reescrita para entregar para a gente, ao invés de post 1, vamos avançar aqui até a finalização, para entregar para a gente, ao invés de post 1, hello world, ou seja, a gente fez uma consulta pelo Post ID, por exemplo, mas a gente chegou novamente na nossa página Hello World e ainda com a nossa URL amigável. E aí, compreendendo isso, você começa a ver que não é um bicho de 7 cabeças, como eu falei desde o início, e aqui outras funções, todas essas funções que a gente tem, por exemplo, para utilizar num template, no single.php ou outro qualquer template aqui do WordPress, você vai ver que a gente está recebendo esse objeto global aqui, né? Ele até informa aqui, o padrão é o objeto global post, então a gente está recebendo esse objeto global com as informações dessa postagem já. Então, se a gente fizer um teste rápido aqui, novamente, a gente executar o carregamento da página, você vai ver que a gente chegou aqui e a gente tem acesso a esse objeto global aqui, post, com as informações do nosso post, baseado na requisição que a gente entregou, que no caso agora era uma URL amigável, tanto para verificar o tipo de postagem, tanto se a gente acessar o content aqui, vamos acessar ele também, tanto se a gente verificar o DID é uma função que tem o getDID, que também acessa essa nossa global post, então você vai ver que a gente também tem acesso a ele por aqui. TheTitle, que novamente também é uma função que vai trazer o getTheTitle,
que por sua vez também acessa o nosso objeto global de posts aqui, e é a partir disso que o WordPress vai carregar cada um das suas informações baseada na postagem que a gente está acessando, simplesmente pela sua consulta, que no caso agora, igual eu falei, foi a URL aqui. E isso a gente falando de consulta acessando diretamente as URLs. Depois a gente pode ir um pouco mais para frente e começar a falar das consultas do WordPress baseado na sua classe de consulta. Então a gente tem aqui, por exemplo, vamos pegar na documentação só para fechar esse ciclo. Vamos pegar aqui WP Query. A classe WP Query, e se a gente der uma olhada aqui num loop padrão, a gente pode instanciar de fato essa classe, passar os nossos próprios argumentos e receber a informação da postagem. Esses argumentos podem ser diversos argumentos, a gente vai ter infinidades de argumentos aqui para passar e receber uma postagem. Mas a partir disso você já sabe como funciona ali por trás, né? Igual eu falei, por trás dos panos, você já sabe como a consulta inicial do WordPress acontece e como que você recebe as informações de uma postagem, por exemplo. E é isso aí, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui e eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o WordPress um pouco mais a fundo, ali perto da sua camada real de aplicação, fora da parte de temas, fora da parte de plugins, fora da parte de page builders, como a gente já viu bastante aqui no canal também. E para você que está querendo aprender a desenvolver sites com WordPress e aprender a desenvolver temas e plugins, acompanhe os nossos vídeos que vai ter muita coisa por aqui ainda. E já sabe, né? Tá gostando do conteúdo? Dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma novidade. E o meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!